Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma segunda da meditação. A gente segue no estudo do livro Arrume a Sua Cama. Vou pegar ele aqui. E hoje a gente entra no capítulo de número 3. Tô limpando aqui meu óculos. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aí me confirma o som, vocês estão me vendo e ouvindo. Bom dia, Ju, Narinha. Por o óculos. Eita, que sujeira que tá essas lentes aqui, ó. Bom dia, cheio de girassol aqui. Bom dia, meus amores. Inês. Alba, querida. Lu. Tudo ok com o som, show. Meus amores, para quem tem o livro, aliás, deixa eu colocar aqui fixado, né, nos comentários. Arrume a sua cama. Ô, Jô, obrigada pelo selinho. Arrume a sua cama. Fixar, pronto. Amores, bom dia. Vocês estão ouvindo o som de cortador de grama no fundo? O vizinho tá cortando grama já. Como é que fala? Roçadeira, né? Que fala? Vocês estão ouvindo ou não? O som tá pegando só minha voz mesmo? Tá atrapalhando? O som tá tranquilo. Show. Não tá pegando. Que bom. Sim, não. Não atrapalha. Tá tranquilo. Tá pegando um pouquinho, mas não tá atrapalhando. Ok. Eu poderia fechar a janela, mas aí eu ia ficar com muito calor. Então vamos desse ruidinho assim, ó, que não atrapalha e tá tudo certo. Meus amores, a gente vai pro capítulo 3. Quem tem o livro pode abrir na página 33. O capítulo de hoje é Tudo que importa é o tamanho do coração. Tudo que importa é o tamanho do coração. E aí, para quem tá por aqui pela primeira vez, quem não pegou os capítulos anteriores, a gente faz o estudo e a prática do livro. O atual é o Arrume a Sua Cama. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente tem esse encontro para fazer um momento de conexão, meditação, sintonia e dessa forma programar a nossa mente para ela viver essa semana com uma outra postura, com novas ideias, né, com uma forma diferente de observar a si e observar o mundo. Então a gente usa livros para serem base nessa construção, né, da segunda da meditação. Então a gente lê o capítulo, eu vou trazendo aqui alguns pontos, algumas reflexões minhas. Inclusive, esse capítulo 3 tem um ponto que o autor traz na lição, né, do capítulo 3, que eu não discordo, mas eu faria ali uma vírgula, abriria um parênteses, né, colocaria uma reticência, porque eu não acho que é assim tão nu e cru do jeito que ele fala. Então eu trago também a minha perspectiva, a maneira como eu extraio aquilo que ele está ensinando e compartilho com vocês por um outro prisma. E no final a gente fecha com uma prática de meditação, de conexão. E ó, hoje peguei... Das outras eu tinha esquecido de pegar. Hoje a tigela já está aqui comigo. E aí o que é muito legal? Esse livro, ele é muito prático, ele é muito simples, ele traz as lições que um almirante das forças americanas, que serviu, né, a vida inteira as forças americanas, chama William McRaven. Ele foi um almirante que trabalhou muitos anos no SEAL, e o SEAL é um treinamento super top lá dos Estados Unidos, e
poucas pessoas, né, conseguem passar nesse treinamento e seguir carreira, porque tem um nível de exigência bem acima da média. E aí ele traz as lições que, servindo ao país dele, ele aprende, e lições que não são válidas apenas para quem vai para o combate, né, para quem lida ali com a guerra no dia a dia. Lições que a gente pode trazer para a nossa vida. Então é um livro assim super prático, né? Uma linguagem acessível. Ele traz a história dele, ele traz o relato dele, o que ele aprendeu com aquela história e como é que a gente aplica isso também, né, na nossa vida. Então a gente está na prática desse livro. O primeiro capítulo ele falou sobre a gente arrumar a cama, né? Você quer mudar o mundo? Porque todo mundo, bom dia, Paulo. Todo mundo às vezes tem essa vontade, né, grandiosa de ajudar muitas pessoas, mudar o mundo, acabar com algum problema, né, que é muito ativo, que é muito grande, que é muito chamativo no planeta. E a gente se esquece das pequenas coisas que de fato a gente pode fazer algo, né, que de fato podem ter a nossa ação. E ele brinca então, né, que ele sempre começa os capítulos: se você quer se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Nesse capítulo ele traz a importância da gente ter tarefas simples que trazem um senso de conforto e organização pra gente. O capítulo tá disponível para vocês, quem não assistiu, assista depois. No capítulo 12 ele fala: se você quer mudar o mundo, convide alguém para remar com você. Peraí, deixa eu ver como que é a frase. Encontre alguém que o ajude a remar. E nesse capítulo 2 ele fala a importância da gente contar com ajuda, da gente ter pessoas por perto que vão nos ajudar nos momentos em que a gente tropeçar, e ao mesmo tempo que nós sejamos pessoas que ajudem as outras quando elas tropeçaram, porque ele percebeu que para ele conseguir ser bem sucedido no CEO, isso dependeu muito das pessoas que estavam com ele, né? Que nada que ele conseguiu na vida dele, ele conseguiu sozinho. Então traz um pouco da lição do grupo, do ambiente. E no capítulo 3 ele vai falar que tudo que importa é o tamanho do coração, e se você quer mudar o mundo, avalie as pessoas pelo tamanho do coração. Vamos entrar então nesse capítulo, certo? Bom, ele começa trazendo aqui um relato dele em primeira pessoa. Corri para a praia com as nadadeiras pretas de borracha sob o braço direito e a máscara na mão esquerda. Chegando à posição de descansar, enterrei as nadadeiras na areia macia, apoiando uma contra a outra a formar uma tenda. À direita e à esquerda estavam os outros alunos, vestindo camisetas verdes, calções de banho caqui, sapatos de neoprene e um pequeno colete salva-vidas. Nos preparávamos para os nossos 3 quilômetros de natação matinal. Então aqui ele começa a descrever um momento ali comum no treinamento do CIO, que era a natação matinal deles. Eles nadavam 3 quilômetros. Então estavam com a nadadeira, estava com a máscara, se preparando para essa atividade do treinamento. O colete salva-vidas era uma pequena peça de borracha que só inflava quando puxava a alça. Entre os alunos era uma vergonha usar o salva-vidas. Entretanto, os instrutores do CIO inspecionavam cada colete antes dos exercícios de natação. Essa inspeção também dava aos instrutores a oportunidade de nos constranger e humilhar. Naquele dia, as ondas em Coronado alcançavam mais de 2 metros de altura e vinham em linha de 3, arrebentando com um estrondo que fazia o coração de cada aluno bater mais rápido. É legal, eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas quando eu leio assim um livro que a pessoa vai narrando detalhes de uma história em primeira pessoa, tentem criar a imagem na tela mental de vocês, né? Então ali vários meninos, homens, né, tipo 18, 19 anos, sentados na areia, se preparando para 3 quilômetros de natação. Aquela tensão, né, sendo inspecionados, instrutores, sempre com ar assim, né, de autoridade, e uma coisa que
amedronta, assusta, constrange muitas vezes os alunos. E eles olham para o mar e aquelas ondas de mais de 2 metros em linhas de 3. Então é como se, né, vem ali a sequência, vem três ondas, então é, 3 porradas na cabeça, né? Que a onda quebra, pá, 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 3. Aí depois provavelmente o mar dá uma estabilizada e aí entra uma nova série, né, de ondas. Então era esse o ambiente que eles iam enfrentar. E que aí ele relata, né, que vinham essas ondas com mais de 2 metros de altura, vinham em linhas de 3, arrebentando com um estrondo que fazia o coração de cada aluno bater mais rápido. Quando o instrutor se aproximou, veio diretamente ao rapaz. Desculpa. Esse bostejo estava querendo sair já há um tempo. Quando o instrutor se aproximou, veio diretamente ao rapaz à minha direita. O aluno, um recruta recém-chegado, devia ter 1,60 m. O instrutor, um veterano do Vietnã, muitas vezes condecorado, tinha 1,90 m e cresceu diante do rapazinho. Depois de inspecionar o colete salva-vidas do aluno, o instrutor olhou por cima do ombro esquerdo para a arrebentação e se abaixou para pegar as nadadeiras do garoto. Segurando-as bem perto do rosto do marinheiro, disse com calma: "Você quer mesmo ser um homem rã?" O marinheiro endireitou o corpo com um ar de desafio e gritou: "Sim, instrutor, quero." "Você é um homenzinho minúsculo", disse o instrutor, balançando as nadadeiras diante do rosto do garoto. "Aquelas ondas ali poderiam partir você ao meio." Fez uma pausa e olhou para o mar. "Acho melhor você pensar no assunto antes de se machucar." Pelo canto do olho, pude ver que o maxilar do rapaz se retesou. "Não vou desistir", ele respondeu, prolongando cada palavra. Então o instrutor se curvou e sussurrou alguma coisa no ouvido do aluno. Não consegui distinguir as palavras acima do ruído das ondas. Depois que todos os recrutas foram inspecionados, os instrutores nos mandaram para a água e começamos a nadar. 1 hora depois, quando atravessei de volta a arrebentação, o jovem marinheiro já estava na praia. Tinha terminado o exercício entre os primeiros. Mais tarde, naquele dia, chamei-o de lado e perguntei o que o instrutor tinha lhe sussurrado. "Prove que eu estou errado." Todo o treinamento do SEAL consistia em provar alguma coisa. Provar que o tamanho não importa, provar que a cor da pele não muda, provar que o dinheiro não faz de ninguém melhor, provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que talento. Tive a sorte de aprender essa lição 1 ano após o início do treinamento. Aqui ele traz esse primeiro relato, né, da lição de você medir as pessoas pelo tamanho do coração delas, e não pela altura, e não pela cor da pele, e não pela quantidade de dinheiro que tem na conta de um banco, e não pela força, pelo músculo. E esse menino de 1,60 m, que não tinha estatura, que não tinha o corpo físico adequado para o tipo de treinamento, e nesse caso para tarefa, né, para o treinamento da natação matinal, ele é provocado pelo instrutor, que de uma certa forma tenta constranger e humilhar para ver se o menino, se esse rapaz, num primeiro momento tem psicológico para lidar com as adversidades, porque pelo tamanho dele, pela estatura dele, ele pode acabar tendo mais dificuldades em realizar algumas coisas do que outros. Então, faz aquela provocação para saber se a pessoa tá mesmo afim, tá mesmo topando o desafio. E aí o menino responde: "Não, eu quero ser um homem rã, eu aceito o desafio, eu vou fazer isso", como é que ele diz? "Não vou desistir." E aí o instrutor sussurra no ouvido dele: "Prove que eu tô errado. Então eu tô aqui menosprezando você, me prova que eu tô errado."
E aí o menino termina o exercício dentro dos primeiros, né? Dos primeiros alunos ali da turma. Provando, né, para o instrutor que ele tá errado. O que eu acho muito legal, assim, disso que ele fala? Definitivamente, né? Não dá pra gente criar um modelo ideal de pessoas e acreditar que só esses modelos ideais são capazes de atingir determinados objetivos ou conquistar algumas coisas. Então, quando ele fala que provar que o tamanho não importa mesmo. Mas, vou fazer um parênteses e reticências aqui. O tamanho não importa, a cor da pele não muda nada, o dinheiro que... provar que dinheiro não faz ninguém... Desculpa. Não faz ninguém melhor, né, que outra pessoa. Provar que... Aí, agora, nessa parte. Provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que talento. Aqui eu discordo um pouco dessa afirmação dele. E aí ele diz: tive a sorte de aprender essa lição 1 ano após o início do treinamento. O que acontece? E eu vou trazer aqui esse ponto de reflexão, porque eu acho que muitas vezes isso não compreendido faz com que a gente entre em determinadas batalhas que não são nossas, que não é pra gente. E não importa a coragem e a determinação que a gente tenha. Sem talento, o negócio fica difícil. Então, quando ele diz assim, ó, provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que talento, eu discordo. E eu vou explicar aqui pra vocês. Coragem e determinação são muito importantes. São muito importantes. E talvez, se a gente pegar uma pessoa que é corajosa, determinosa, dedicada, empenhada, sem talento, versus uma pessoa que tem talento e não é corajosa, determinada, empenhada, dedicada, pode ser que essa pessoa determinada tenha um desempenho melhor do que essa pessoa que tem talento, mas não tem determinação, empenho, coragem e tudo mais. Pode ser. As pesquisas mostram que muitas vezes essa pessoa com determinação, coragem, empenho, se esforça e ela chega no nível, o máximo dela é o nível normal para uma pessoa que tem talento e que não está se esforçando. Então, assim, ter coragem e determinação é fundamental. No entanto, sem talento, a coisa fica difícil. Quando você tem talento e você adiciona isso, investimento de tempo, de dedicação, de energia, a sua capacitação, o seu talento, ele cresce de uma forma extraordinária. Então, qual que é o ponto aqui? Às vezes a gente ouve bastante a ideia do você pode ser o que você quiser, basta você se empenhar, basta você se dedicar, basta você, né, ter muita coragem e determinação, você vai conseguir ser o que você quiser. E não é assim que funciona. Se eu quiser ser jogadora de futebol da seleção brasileira, mas eu vou me esforçar muito, nananana. Eu não vou ser. Eu não tenho talento, eu não tenho habilidade, eu não vou ser. Eu quero ser dançarina do balé clássico da escola super tradicional, blá, 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 porque é o meu sonho. É o meu sonho e eu vou me empenhar e eu vou ter coragem, eu vou ter determinação e eu vou. Eu não vou ser. Eu não tenho talento para isso. Não adianta o tanto que eu me esforce. Eu quero ser cantora. Eu quero ser cantora clássica, eu quero, sei lá, ganhar um Grammy, Eu não tenho talento pra isso. Participar do The Voice. Quem assiste The Voice? Eu adoro, amo The Voice, os americanos. Nossa, porque, cara, tem cada talento lá, né? E você vê na auditoria lá, às cegas, né? Aquelas coisas sendo feitas às cegas. Cara,
tem gente que tem talento, tem gente que é bom. E por que eu tô dizendo isso? Porque assim, se eu venho pra essa vida sem o talento com as pernas, sem a habilidade motora com as pernas, sem o talento vocal, ou sem o talento, né, corporal de dançar balé e tudo mais, por que eu vou me forçar? Por que eu vou ficar determinada, empenhada? Nossa Senhora, eu preciso realizar esse sonho. Será que esse sonho é meu? Se eu não tenho as características em mim que favorecem a realização desse sonho, se eu não tenho o mínimo de talento para isso, será que esse sonho é meu? Então, todo mundo tem talento. Todos nós temos talentos naturais. Eu, por exemplo, tenho o talento do relacionamento. Eu tenho o talento da comunicação, de conseguir me conectar com as pessoas. Mas eu não tenho talento da prudência. Falei disso, né? Na aula do Cristo Lix da semana passada. Eu não tenho o talento de motivar as pessoas pela competição. O Felipe tem. Eu não tenho. O meu jeito de liderar é um jeito acolhedor, é um jeito que cria relações, que cria conexões, é um jeito positivo, é um jeito que está focado no desenvolvimento. O do Felipe, ele ainda não fez o teste de talentos dele, mas eu tenho certeza que tem uma pegada de comando, autoafirmação, liderança, porque ele naturalmente é assim. Se eu for tentar me empenhar muito e me esforçar para ser como o Felipe, eu tô deixando de ser a Cris. Então, dedicação, coragem, empenho, nada disso substitui a força do meu talento natural. E eu tô chamando a atenção de vocês para isso porque quando o autor ele traz isso, né, que coragem e determinação sempre são melhores, sempre são mais importantes que talento, isso não é verdade. Porque se a gente pega um Neymar, e eu vou falar aqui, ó, sou palmeirense, né? Vocês sabem, já abri isso com vocês algumas vezes. Inclusive, gente, tenho um sonho de conhecer a Abel Ferreira. Se alguém tiver, conheço fulano, que é amigo do Abel, quiser marcar alguma coisa, tenho esse sonho, tá? Mas enfim, eu tenho Palmeiras. Tem um jogador do Palmeiras que o bichinho é esforçado, é dedicado e chegou na seleção brasileira, que é o Rony. Gente, o Rony, assim, ele não tem o talento do Neymar, mas ele tem dedicação, empenho, comprometimento. Meu, o cara come grama. Mas ele não tem aquele talento, não é craque, né? Não é craque. Mas ele tem o esforço e o empenho. E talvez essas características não são tão tidas, né? Não são tão aproveitadas por aqueles que têm talento. Porque às vezes a pessoa que tem talento, eu tenho talento, né? Eu sei que na hora eu faço. E aí negligencia o desenvolvimento desse talento. Eu fico imaginando se, sei lá, tem um Neymar, esses meninos, né, que são craques, no Flamengo tem um monte de jogador que é bom pra caramba. Pega esses jogadores com o talento que eles têm e coloca a determinação e o comprometimento do Rony nesses caras. Ninguém segura. Então, assim, o Rony, ele se empenha muito para compensar a falta de talento dele. E ele é super vencedor, foi para a seleção brasileira. Com alguns comentaristas eu ouvi falando que foi o melhor jogador em campo pela raça dele. Isso é importante. Mas um jogador com a raça do Rony mais o talento vai deixar o Rony comendo poeira. Então, assim, o Rony tem sei lá quais são os talentos dele. Eu tô trazendo esse exemplo porque muitas vezes nós compramos os sonhos que as outras pessoas querem que a gente realize. E a gente ignora as nossas habilidades, os nossos talentos naturais.
se esforçando muito para ser algo que naturalmente a gente não quer ser. A gente não tem essas habilidades, essas aptidões. E ao tentar ser algo que eu não sou, eu estou deixando de ocupar o lugar único que só eu poderia ocupar. Porque os nossos talentos são únicos e exclusivos. São únicos. Cientificamente, as pesquisas de 40 anos que mapeiam os talentos naturais das pessoas mostram categoricamente que para haver uma Cris com o meu DNA de talento, com o mesmo DNA de talento que o meu, precisaria existir uma em 700 bilhões de pessoas, a estatística mostra. Então, uma a cada 700 bilhões de pessoas é como a Cris. Se eu deixo de usar os meus talentos e eu falo, não, mas eu tenho que ser competitiva, eu tenho que ser líder, eu tenho que ser muito disciplinada, previsível, fazer todos os planos, estratégica, e eu vou me esforçar, e aí eu vou fazer curso, eu vou fazer MBA, eu vou fazer coisas para tentar consertar algo que eu não sou. E aquilo que eu naturalmente sou, eu não invisto. Sei lá, eu não vou investir em curso de oratória, eu vou investir, se eu tenho talento, né, de comunicação, de conexão, de relacionamento, investir em comunicação não violenta, para lapidar ainda mais essa habilidade natural que eu tenho de olhar para outra pessoa e me conectar com ela de uma forma muito mais profunda. Aí eu ignoro isso e eu vou me empenhar, ser ali determinada e corajosa para desenvolver algo que eu não tenho. Ou algo que eu vou ter que ralar muito para conseguir ter um pouquinho. Um pouquinho. Esse pouquinho, para quem tem o talento natural, não faz. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, eu trocaria essa frase dele para provar que determinação e coragem são importantes e que, somado ao seu talento de realizar alguma coisa, te torna extraordinário. Não deixem essa ideia de que eu não preciso ter talento para tal coisa, eu só preciso ser esforçada e dedicada. Isso pode ser fator de frustração durante muito tempo, porque sem perceber, você não está cultivando os sonhos da sua alma. Você está tentando realizar os sonhos que outras pessoas implantaram em você. Eu tenho que ser boa nisso para atender a expectativa do meu pai, da minha mãe, do meu parceiro, da minha parceira. A sua alma não veio com o desejo de realizar algo que ela não tenha já a propensão, a habilidade natural de fazer isso. Então, se você está quebrando a cara, fazendo algo que você não é bom, mas um pouco com essa voz assim, não, você tem que se dedicar, é só se esforçar, você vai conseguir. Observa que voz é essa. É uma voz realmente sua? Ou é uma voz de culpa? Ou é uma voz de eu preciso provar algo para alguém? E não uma voz que vem da sua essência. Então, aqui eu faria só esse parênteses, tá? Na lição. É o caso do R7, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, ó. Porém, muito disciplinado e alcançou um nível de extremamente, onde não chegaram. Então, eu não acho que o R7 não seja talentoso. Eu não acho. Os caras que ganharam como melhor jogador do mundo, bola de ouro, bola de prata, aquelas premiações, esses caras são talentosos. Você não chega num patamar desse só sendo esforçado. Você tem talento. E o talento não significa, uma coisa legal aqui que a Val trouxe, e aí para deixar claro. O que acontece? Todo mundo aqui... Não, eu não vou dizer todo mundo porque eu não sei se é todo mundo, mas eu quero saber uma coisa. Vocês nasceram com pernas? Todo mundo aqui nasceu com perna? Coloca aqui no chat pra mim, sim ou não? Vocês nasceram com perna?
Sim, nasceram. Tá, eu também nasci com pernas. Vocês nasceram sabendo andar? Vocês nasceram com perna. Vocês nasceram sabendo andar? Eu não nasci sabendo andar. Eu nasci com perna e a perna, ela me dá a possibilidade de andar, se eu aprender. Ter perna não significa que eu vou sair andando. Nasci tô andando. Que nem, sei lá, bezerrinho, que nem cavalo. Ou nasceu, pá, já sai andando. A gente precisa aprender a usar isso que a gente nasceu com pernas. Talentos é a mesma coisa. Eu vejo que eu tenho talento do relacionamento, que eu tenho talento da comunicação, que eu tenho talento, sei lá, de me conectar com as pessoas. Eu sempre usei isso dessa forma. Eu usava de alguma maneira natural no passado, mas eu fui lapidando esse talento com empenho, com disciplina, investindo, aprendendo. Então, o nosso talento não significa que a gente não vai precisar fazer nada com ele. Ah, pronto. Eu nasci com esse talento, eu não vou fazer nada. A gente vai precisar sim se dedicar, desenvolver, porque o talento é só uma propensão natural. E a maioria das pessoas jogam a vida fora sem acessar o talento delas. Então, é uma propensão natural, mas que não se manifesta de forma potente só porque você nasceu com isso. Então, o talento natural não te isenta da jornada de lapidar esse talento. E quando você lapida esse talento, você se torna extraordinária nisso que você faz. Eu falei pra vocês, então assim, puxando o negócio do Ronaldo, né? Do R7. Cristiano Ronaldo. Ele foi lapidando um talento dele. Ele foi lapidando. E ele chegou onde chegou, pá. Um dos maiores, né? Brigando ali sempre com o Messi. Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, Messi. Ele é muito habilidoso. Muito habilidoso. E ele foi muito disciplinado. E chegou onde chegou. Agora, ele só ser habilidoso. Eu tenho certeza que deve haver muitos jogadores extremamente habilidosos com esse talento do drible, sei lá quais são os, né? Com essa habilidade aí. Exemplo, Endrick, que tá no Palmeiras. Menino que, meu Deus, tem uma super pressão em cima dele. O Endrick, 16 anos, é o novo Pelé, uma babá, o cara, um menino gênio. Mas com seus, sei lá quantos anos, foi fazer o teste no São Paulo, para jogar no São Paulo, novinho de tudo, não passou. Não viram talento nele. Não passou. Ou melhor, passou, mas acho que ofereceram para ele um valor que a família, tipo, não tinha como, né? Ele não ia ganhar para jogar e a família não conseguiria arcar os custos para ele, porque é uma família bem pobre. E quando ele faz a peneira do Palmeiras, ele passa e o Palmeiras faz uma proposta melhor, convida o pai para trabalhar no clube. Então o menino ele recebe um salário, o pai tem um emprego e eles conseguem então trabalhar no desenvolvimento do Endrick, que provavelmente vai explodir. Tem talento. Mas aí entra no meio do caminho, falando, né, de futebol, entra no meio do caminho a mentalidade, né, o psicológico, se vai ser forte ou não, porque as influências vão vir. Quantos meninos, usando ainda o exemplo do Palmeiras, que foram revelados aí nos últimos anos e que se perderam. Tem talento, mas se perderam. Então, tem os dois cenários, né? A pessoa que tem o talento e que vai lapidar e se tornar extraordinária. A pessoa que tem o talento que não vai lapidar e que vai ser medíocre. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Isso.
Acho que vocês entenderam, né, onde eu queria chegar. Boa. O Cristiano Ronaldo é diferente mesmo, ele não é esforçado não, ele é bem talentoso. E a mentalidade dele, né? Ele deve ter uma mentalidade muito competitiva, ele deve ter o talento da competição, assim. E aí ele usa esses talentos naturais, porque assim, gente, os nossos talentos, eles não determinam a nossa profissão, tá? Esse é um ponto importante. A gente vai ter... Eu vou dar um treinamento sobre talentos naturais no segundo semestre dentro do campo dos girassóis. O campo dos girassóis é uma egrégora de treinamento espiritual. Eu vou abrir as inscrições do campo no dia 11 de abril, né, numa lua especial. Mas as informações sobre o campo a gente vai começar a liberar para quem está na lista de espera. A gente vai abrir uma oferta para quem está na lista de espera. Então, quem quiser entrar, é só clicar no link da bio e se inscrever nessa lista de espera. Mas os nossos talentos naturais não determinam as nossas profissões. Eles determinam o como eu posso potencializar aquilo que eu estou fazendo, né? Então, pode ser que, sei lá, eu não fosse uma professora, eu não fosse uma terapeuta, uma mentora de autoconhecimento, que eu trabalhasse ainda na empresa, na área de comunicação, né, no departamento de comunicação, porque sempre foi essa a minha área de atuação. Eu estaria me conectando com pessoas, me relacionando com pessoas, ensinando pessoas dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, como gerente, coordenadora de comunicação e tudo mais. Então, eu não preciso estar aqui fazendo o que eu faço para usar os meus talentos. Em qualquer situação, eu posso usar os meus talentos, né? E ao usar os meus talentos, eu potencializo a eficiência daquilo que eu faço. Então, não importa o que eu faço, quando eu trago os meus talentos, eu potencializo aquilo que eu faço. Então, isso é papo para um treinamento só sobre talentos, tá? E teremos no segundo semestre dentro do campo. Mas, feito esse enorme parênteses, né? Vamos fechar e voltar aqui pro livro. Esse é o único ponto, tá? Eu acho que essa ideia muitas vezes acaba iludindo. Ah, basta você ter vontade e determinação que você vai realizar o que você quiser. Não. Você não vai realizar o que você quiser só tendo coragem e determinação. Eu não entraria numa escola de balé clássico só porque eu tenho, sei lá, se eu tivesse coragem e determinação. O mínimo de talento e propensão a isso eu preciso ter, né? Então, colocar os pés no chão, até porque eu falo pra vocês, né? A espiritualidade aqui é prática profunda e pé no chão. Não vou vender ilusões aqui pra vocês que vocês podem ser tudo o que quiser. Não pode ser tudo o que quiser, mas você pode ser tudo o que você já é. E é esse o foco que você precisa direcionar. Para tudo o que você já é. E não ficar tentando buscar ser o que a sociedade impõe como o modelo ideal, né? Ignorando os seus traços naturais. Bom, ele vai para uma segunda história que ele conta quando ele embarcou, né? Eu vou ler aqui em primeira pessoa. Quando embarquei no ônibus municipal no centro de San Diego, estava animado com a possibilidade de visitar as instalações do Centro de Treinamento Básico do SEAL, na Baía de Coronado. Aqui ele vai contar, antes dele entrar para o treinamento do SEAL, ele tinha ido para a faculdade e ele ficava só namorando, né? Ele passava ali pelos edifícios, pelo centro de treinamento e ele ficava imaginando, nossa, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá, eu quero entrar nesse treinamento. Então ele vai contar esse período antes dele entrar para o treinamento no SEAL. Ah, deixa eu ver aqui, ó. A Tina falou, mas eu não entendi assim no livro. Acho que ele disse o mesmo que você. É que ele diz assim aqui no livro, Tina. Provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que talento. E não são. Não são mais importantes que talento. Talento é importante. É isso que eu quis dizer. E aí ele diz que eu era um aspirante de primeira classe num cruzeiro de verão como parte do corpo de treinamento de oficiais da reserva da Marinha.
Como aspirante de primeira classe, eu estava entre o primeiro e o segundo ano da faculdade, e se tudo corresse bem, esperava ser transferido no verão seguinte para o treinamento do SEAL. Estávamos no meio da semana e obtive permissão do meu instrutor para me desviar do treinamento planejado a bordo de um dos navios ancorados no porto e partir para Coronado. Saltei do ônibus diante do famoso Hotel Del Coronado. Aí ele vai trazer alguns detalhes, assim, né? Ele vai meio que descrevendo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, porque eu vou pular essa parte. Saltei do ônibus diante do famoso Hotel Del Coronado e caminhei cerca de 2 quilômetros até o lado da praia onde ficava a base naval anfíbia. Passei por vários edifícios da época da Guerra da Coreia, que abrigavam as equipes 11 e 12 da demolição. Então ele vai meio que descrevendo o local por onde ele passou. Que ali era o lar dos homens Hans, e era o que ele sonhava em ser. Depois que eu passei pelos prédios das equipes de demolição submarina, o próximo edifício pertencia ao Grupo One do SEAL. Na época, uma nova geração de guerreiros da selva que tinha ganhado fama no Vietnã, como alguns dos homens mais durões das Forças Armadas. Outra grande placa de madeira mostrava Sammy, de SEAL, uma foca com uma espada na mão e uma capa preta em volta dos ombros. Como fiquei sabendo mais tarde, os homens Hans e os SEALs eram uma coisa só. Todos os homens eram graduados no treinamento SEAL. Eram todos homens Hans de coração. Finalmente me aproximei do último prédio governamental, do lado da praia onde ficava a base naval. Na fachada do edifício lia-se Treinamento Básico de Demolição Submarina do SEAL. Ladeando a entrada principal estavam 2 instrutores, cercados por jovens cadetes secundaristas. Os 2 instrutores eram muito mais altos que os estudantes. O suboficial sênior, Dick Ray, tinha 1,90 m, ombros largos, cintura fina, pele bronzeada e um bigode preto em forma de lápis. Era exatamente como eu esperava que um SEAL se parecesse. Ao lado dele estava o suboficial, Gene Wentz. Com mais de 1,80 m, Wentz tinha a estrutura de um defensor de futebol americano, com bíceps imponentes e um olhar de aço que evitava que qualquer pessoa se aproximasse demais. Os cadetes foram conduzidos para dentro do edifício. Com certa apreensão, eu os segui e parei diante da recepção. Contei a minha história ao jovem marinheiro que estava a postos. Eu era um aspirante da Universidade do Texas e gostaria de conversar com alguém sobre o treinamento do SEAL. O marinheiro saiu da mesa momentaneamente e voltou para me informar que o tenente Doug Ruth teria o prazer de falar comigo em alguns minutos. Enquanto eu esperava para ser chamado à sala do tenente, caminhei pelo saguão, observando as imagens que adornavam as paredes. Eram fotos dos SEALs no Vietnã, rapazes emergindo do lodo profundo, do delta do Mekong, imagens de pelotões do SEAL camuflados retornando de uma missão noturna, homens carregados de armas automáticas e cartucheiras de munição embarcando em um bote pela selva adentro. Então ele conta que ele estava no saguão esperando o tenente vir conversar com ele para passar as instruções sobre o treinamento e tal. E nesse saguão tinham várias fotos dos soldados em ação, dos soldados servindo ali ao país. E aí ele vai descrevendo, né, algumas das fotos que ele viu. Na outra ponta do saguão, vi um homem que também olhava as fotos. Pelo traje, percebia-se que era um civil de constituição frágil, cabelos ralos e pretos à la Beatles, puxados atrás da orelha. Parecia estupefato diante daqueles incríveis guerreiros cujas ações estavam representadas nas fotos. Eu me perguntei se ele pensava ter o estofo necessário para ser um SEAL da Marinha. Olhando aquelas fotos, será que ele realmente se imaginava capaz de suportar o treinamento? Será que pensava que com sua constituição física poderia carregar uma mochila pesada e milhares de cartuchos de munição? Não teria visto os 2 instrutores diante da porta? Homens fortes que evidentemente tinham a compleição correta? Senti uma pontada de tristeza de que alguém tivesse iludido o sujeito,
talvez encorajando-o a deixar sua vida confortável como civil para tentar um treinamento do SEAL. Minutos depois, o marinheiro da recepção veio caminhando pelo corredor e me conduziu até a sala do tenente. Era um típico o tenente, o Doug, era um típico recrutador do SEAL. Alto, musculoso, cabelos castanhos ondulados, parecia muito elegante no uniforme caqui da marinha. Sentei-me numa cadeira diante da mesa e conversamos sobre o treinamento do SEAL e as exigências do programa. Hutch me falou de sua experiência no Vietnã e de como seria a vida se eu conseguisse me graduar no treinamento. Pelo canto do olho, eu ainda conseguia ver o homem em trajes civis que continuava vendo as fotos expostas na parede. Como eu, ele deveria estar aguardando para ver o tenente Hutch, na esperança de aprender mais sobre o treinamento. Confesso que me senti bem por ser evidentemente mais forte e mais preparado do que aquele homem, que julgava ser capaz de sobreviver aos rigores do treinamento para se tornar o SEAL. Então notem que ele está descrevendo toda essa cena e o tempo inteiro ele traz como referência esse homem, com trajes civis, magro, cabelo ralo, com porte menor, com uma estatura mais frágil, e que ele percebendo que esse daí também deve ser como eu, deve estar querendo saber mais sobre o treinamento. Só que na cabeça ele fala, da onde que esse cara tá tirando a ideia de que ele vai aguentar um treinamento do SEAL? Então ele tá o tempo inteiro julgando esse outro homem e se sentindo bem porque fisicamente ele tinha muito mais força, tinha muito mais corpo para se encaixar num treinamento do SEAL do que aquele outro, Então o ego dele se sentia mais superior pela comparação física. No meio da conversa, o tenente Hutch de repente parou de falar, levantou a cabeça e gritou para o homem que estava no saguão. Eu me levantei quando Hutch fez o sinal para que ele viesse à sala. Então o tenente com quem ele estava conversando chama o cara magrinho lá com trajes civis. Bill, esse é Tommy Norris, ele disse, dando no homem magro um forte abraço. Tommy foi o último a receber a medalha de honra do SEAL por serviços prestados no Vietnã, Hutch acrescentou. Norris sorriu, um tanto constrangido com a apresentação. Sorri também, apertei a sua mão e ri de mim mesmo. Aquele homem, aparentemente frágil, de cabelos ralos, que eu suspeitava que fosse incapaz de passar pelo treinamento, era o tenente Tom Norris. Tom Norris, que havia servido no Vietnã e que por noites seguidas havia ultrapassado as linhas inimigas para resgatar 2 pilotos que tinham sido abatidos. Aquele homem era Tom Norris, que em outra missão fora baleado no rosto por forças norte-vietnamitas e abandonado para morrer antes de ser resgatado pelo suboficial Mike Thornton, que mais tarde também recebeu a medalha de honra dessa ação. Aquele era Tom Norris, que depois de ferido, lutara para ser aceito na primeira equipe de resgate de reféns do FBI. Aquele homem calmo, reservado e humilde era um dos mais valentes soldados na longa história dos SEALs. Em 1969, Tommy Norris quase foi excluído do treinamento. Disseram que ele era pequeno demais, magro demais, fraco demais. Porém, como jovem marinheiro da minha turma, Norris provou que todos estavam errados e, mais uma vez, mostrou que não é o tamanho das nadadeiras que contam, mas o tamanho do coração. Então aqui ele traz mais um exemplo, de uma pessoa que fisicamente não atendia às exigências talvez estabelecidas, as exigências socialmente estabelecidas para uma pessoa que passaria ou viveria o treinamento do SEAL, ou melhor, as exigências para ser um SEAL. Então, a pessoa com alta estatura, sei lá, tipo no vôlei, você precisa ser grande, você precisa ser alto, você precisa ser forte, ou no futebol americano, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. O corpo importa, para esse tipo de função, para esse tipo de profissão. E aí ele mostra que
ele foi um dos homens mais importantes do CIO, mesmo não tendo todas as condições físicas necessárias para isso. Então, que no final das contas, mais importante do que o tamanho das nadadeiras é o tamanho do coração. O que esse capítulo diz pra gente, fora aquele mega parênteses que eu fiz com vocês, né? Que talento importa, né? Mas que talento... O talento não significa... Talento não tem a ver com corpo físico, né? Não tem a ver com cor de pele, não tem a ver com... Talento é uma habilidade natural, né? Então, muitas vezes, esse Tom Norris, ele poderia ter um talento... Ele talvez não tivesse um talento de força física, mas a força física era compensada por algum outro parceiro dele, e o talento dele, que, sei lá, se é um talento de comando, é um talento de conexão, é um talento de engajar a equipe, era o que fazia diferença, né? Enfim, só para vocês entenderem que a gente vai criando parcerias ao longo da vida. A gente vai se unindo a pessoas e essas pessoas vão nos nutrindo com aquilo que a gente não tem. Então a gente não precisa olhar para as nossas condições físicas, né? Aqui pegando como exemplo a parte física, e se sentir limitado por isso, né? A condição física, ela não deve limitar a realização da nossa alma. A gente encontra formas de compensar qualquer limitação física que a gente tenha nascido, né, nessa jornada. E que, mais importante, porque as pessoas estão muito acostumadas, assim como ele relatou, principalmente na segunda história, é muito fácil as pessoas julgarem por aquilo que elas veem. E não conseguir avaliar por estarem tão presas à estatura, né, o corpo físico, elas deixam de perceber a grandeza do coração daquele ser humano que ela está julgando pela aparência, né? Então aqui ele traz essa lição pra gente. Se a gente quer mudar o mundo, que a gente aprenda a avaliar as pessoas pelo tamanho do coração delas e não ficar parando a nossa percepção em rótulos pré-conceituosos no sentido de um conceito prévio que a gente faz. Olha, fui casada com um atleta de basquete que chegou à seleção pela sua altura e precisou muito esforço para desenvolver essa alta performance, porém não era o talento natural dele. A depressão foi a conta. Olha só. Da desconexão com a essência dele. Que às vezes você tem, né? Você tem estatura para ser modelo, né? Alta, magra, pernas finas, longas. Tá bom, mas eu quero ser isso? Eu tenho algumas amigas, né? Eu falo, nossa, você foi modelo? Não. E tem um trauma gigante com isso, né? Porque se a gente baseia só a nossa estrutura física e tenta encaixar isso, né? Ou não encaixar, de repente aquela pessoa que não tem a altura de um jogador de basquete, né? E ela já se exclui, de repente tem o talento, tem a habilidade, mas não tem a altura. E aí ela já se coloca fora da possibilidade de jogar, ela também vai ser frustrada, porque ela tem um talento natural que ela tá deixando de escutar por conta de padrões sociais estabelecidos, né? Então isso vale pros dois sentidos. Mas a lição que esse autor ele deixa aqui pra gente é bem o convite do não julgamento. Do não julgamento, de você se conectar com a pessoa. Tira aquilo que você acha que é o certo, que é errado, que vai dar bom, não vai dar bom, né? E experimenta se conectar com as pessoas na sua semana a partir do coração delas. Esse é um treino difícil pra gente fazer, mas é um treino necessário, porque sem perceber, nós também somos as pessoas que ficam menosprezando, ficam julgando, ficam excluindo aquelas que não se adequam ao nosso padrão inconsciente estabelecido do que é o modelo certo, do que é o modelo errado, e a gente perde a oportunidade de conhecer aquela pessoa verdadeiramente, né? Se conectar com o coração daquela pessoa. Então essa é a lição, avaliar as pessoas pelo coração
e não pelo que é possível ver da matéria, do corpo físico. Treinar o olhar para enxergar corpos sutis, para enxergar a energia, para enxergar o coração, para enxergar a essência do outro. E uma coisa muito legal que eu vou deixar como sugestão para vocês praticarem ao longo da semana, para fazer esse exercício, né, de ir além da estrutura física e se conectar com uma parte mais profunda das pessoas, é o exercício de olhar dentro dos olhos. Veja, observe e se force, né, se empenhe nesse exercício das pessoas com quem você conversar, olhar profundamente nos olhos dessas pessoas. Ah, é o caixa da padaria, é o caixa do supermercado, é o vizinho, a pessoa na academia. Olha profundamente nos olhos dessa pessoa e fala conectada com ela. Vai dar bom dia, dá um bom dia. Não dá um bom dia assim, bom dia, bom dia. Olha nos olhos dessa pessoa, fala bom dia, intencionando assim, essa conexão. E vocês vão perceber que aquela pessoa que, nossa, você nunca nem tchum pra ela, você vai falar, que olho bonito que essa pessoa tem. Nossa, que energia gostosa. A pessoa ficou encabulada pelo fato de eu ter encarado, de eu ter olhado ela profundamente. Observa, assim, a reação sua e a reação das outras pessoas que também não estão acostumadas a serem vistas de forma tão profunda pelas outras, né? Então, é um exercício que eu deixo para vocês. Os olhos são o espelho da alma, exato, Ale. E se a gente quer aprender a avaliar as pessoas pelo tamanho do coração delas, a gente precisa se conectar com a alma delas. Como que a gente faz isso? Se a alma não é tangível, vamos pro olhar. Vamos pros olhos, certo? Vamos fazer então um exercício rápido? Que hoje eu falei, hein? Hoje eu falei. Cadê o... Vamos fazer aqui uma respiração para acolher tudo isso, para viver essa semana de uma forma mais inteira, presente, consciente. Feche os seus olhos, respira fundo. Observa como é que você está agora, depois de ter acessado essas informações e reflexões. Nota se há alguma tensão no seu corpo, se há alguma agitação na sua mente. Mantenha o foco na sua respiração, observando como é que o seu corpo experimenta o ar que entra e o ar que sai. Relaxa os seus ombros, descansa os seus braços apoiando sobre as suas pernas. Deixe que a sua respiração convide o seu corpo, pouco a pouco, a soltar o controle, a se entregar, a relaxar. Então, leve agora a sua atenção para o seu coração. Mantenha o seu foco no seu coração, tenta escutar as batidas do seu coração. E sinta qual é o tamanho do seu coração hoje. Como é que tá esse coração? Ele tá pequeno, ele tá contraído, ele tá triste, preocupado. Ele tá bem, ele tá normal, ou ele tá grande, agradecido, feliz. Se o seu coração tá pequeno, preocupado, contraído,
através da respiração, faz esse movimento intencional de expandi-lo. Você inspira trazendo amor, trazendo pureza, levando esse ar para o seu coração, deixando que esse ar limpe a tristeza e a contração. E quando você solta, deixa que o seu coração cresça um pouquinho mais. E vá fazendo isso, inspira, levando essa energia divina, pura, amorosa para o seu coração. Deixa que essa energia se espalhe pelo seu coração e quando você solta o ar, você libera essas toxinas e o seu coração aumenta um pouquinho mais. Para você que está normal, sem empolgação, sem felicidade, sem tristeza, sente que o seu coração também está num tamanho comum, normal, você pode fazer o mesmo exercício de respirar pelo coração e deixar que a cada exalação seu coração cresça um pouquinho mais, que energeticamente ele expanda a possibilidade de se conectar com você e com os outros. E para você que está com esse coração grande, aberto, expandido, você também pode expandir cada vez mais, fazendo o mesmo exercício. Mas eu te convido também a acolher no seu coração aqueles que têm dificuldade de experimentar o coração aberto e expandido como o seu. Como se você se colocasse no papel de transbordar e auxiliar a abertura do coração daqueles que estão em processo. Como se você com seu coração pudesse sustentar essa egrégora. Vai fazendo esse exercício, mantendo o foco no seu coração. E a cada inspiração e exalação, ele cresce um pouquinho mais. Deixe que esse ar, ele também traga para você a sensação de amparo, de acolhimento espiritual. Que você possa sentir a presença divina fora e dentro de você. E a gente coloca uma intenção final, que o nosso coração possa se manter aberto para o dia de hoje, para os dias que virão, para as pessoas que cruzarão o nosso caminho. Que a gente possa se conectar verdadeiramente com o coração dessas pessoas, se lembrando dessa lição de avaliar as pessoas pelo tamanho do coração delas e não pela forma física, não pela aparência, não pelo status, número de seguidores, mas pelo tamanho do coração. Toma uma respiração profunda.
Vai retornando, prestando atenção no seu corpo, movimentando as extremidades, pés e mãos. E por último, abrindo os seus olhos. Agradeço a conexão de vocês, a presença de vocês. Ai, que calor que eu fiquei. Que calor. Quinta-feira temos o nosso encontro no Crisflix. Nossa, gente, eu tô pingando. A gente tem o nosso encontro no Crisflix, quinta-feira. Segunda-feira da semana que vem, mais um encontro nosso. A gente vai pro capítulo 4, que é A Vida Não É Justa. Siga em frente, eu adoro esse capítulo. Inclusive, eu postei esse capítulo quando o Brasil perdeu da Croácia na Copa do Mundo. Ah, porque aquilo foi injusto, né? O Brasil merecia. Mas, enfim, A Vida Não É Justa, siga em frente. É um capítulo bem... Talvez um dos que eu mais goste aqui do livro. A gente entra nele na semana que vem e vale lembrar que é a energia, gente. Eu suo muito quando eu tô com vocês. Nossa, saiu pingando. E vale reforçar aqui, quem quiser receber as informações sobre o campo dos girassóis, entender o que é que vai ser essa egrégora de treinamento espiritual, como é que vai funcionar, o que vai rolar, qual é o valor, enfim, todas as dinâmicas. Entre para a lista de espera, porque a gente vai passar tudo isso em primeira mão para vocês, tá bom? Uma linda semana, que vocês possam sempre lembrar todos os dias pela manhã de fazer esse exercício, de aumentar o coração de vocês, de expandir a capacidade de vocês de se conectar com o coração, porque isso consequentemente afeta a maneira como você se relaciona com as outras pessoas. E essa é a lição da nossa semana, tá? Se conectar com as pessoas a partir do coração delas. Para isso a gente precisa abrir o nosso, expandir o nosso. Tá certo? Ótima semana para vocês, Ivana, maravilhosa. Já tá dentro do campo. Tem vários girassóis aqui, já dentro do campo. E outras que vão poder fazer parte. Amores, um beijo enorme, uma semana aí muito abençoada para vocês. E até quinta-feira, 7 horas da noite no Crisflix. Beijo.